A gente começa agora o último módulo da patologia geral, que é o estudo das neoplasias. Tá? Para falar de neoplasias, a primeira coisa que precisa ser admoestada a vocês é muito daquilo que eu falei, que a gente tem uma série de processos envolvidos nas doenças, que o mecanismo fisiopatológico é extremamente importante, a gente não se apegou tanto a muitos nominhos e tal. Aqui, na patologia das doenças neoplásicas, vocês vão ver que a gente vai ter que recordar um pouco, alguns aspectos um pouco mais específicos de biologia molecular, tá? E de biologia celular. Eu sei que às vezes isso é meio traumático, mas a ideia daqui, isso ter uma particular importância, é que muito do tratamento das neoplasias tem a ver com o comportamento biológico dos tumores e que tem a ver com os mecanismos moleculares do seu desenvolvimento. Tá? A gente vai ver isso ao longo de todo o módulo, mas a ideia hoje é discutir, primeiro, alguns conceitos epidemiológicos, alguns conceitos de nomenclatura e os princípios básicos da biologia dos tumores, tá? Que vão ser estudados aprofundadamente nas próximas aulas, mas é importante que antes da gente discutir isso profundamente, a gente tenha os conceitos gerais estruturados. Bom, então a ideia é a gente ver um pouco desses conceitos gerais e estudar o ciclo celular, tá? A primeira coisa importante para a gente avaliar é levar em conta esses três conceitos aqui. O que é um tumor, o que é uma neoplasia e o que é um câncer. Tá? Eles muitas vezes são usados como sinônimos. Em algumas situações, eles podem ser sinônimos, mas a descrição é muito clara, a definição é muito clara para a gente aqui a partir de agora. Tá? O que é um tumor? Tumor é qualquer coisa que ocupe espaço, que leve a um aumento de uma determinada região ou tecido. Tá? Lembra que um dos sinais flogísticos da inflamação é tumor. É um tumor que não está associado à proliferação de células, está associado ao acúmulo de fluidos. Tá? Eu posso ter, então, tumoração por acúmulo de fluidos secundários a processos inflamatórios, por presença de uma reação inflamatória a um corpo estranho, por uma proliferação exacerbada de células. Tá? Então, tumor é um conceito mais geral, menos específico para esses aumentos no organismo. Quando eu falo de neoplasia, eu estou falando especificamente de uma proliferação celular. Tá? Eu tenho células se proliferando, se acumulando de uma forma descontrolada. Porque a replicação celular normal controlada não é uma neoplasia. É uma simples substituição ou renovação do tecido. Aqui a gente está falando de uma proliferação anormal e descontrolada. Logo, toda neoplasia é um tipo de tumor, mas nem todo tumor é neoplasia. Mas as neoplasias ainda, esse processo de divisão celular anormal, ele pode resultar num processo benigno, tá? Em que, embora eu tenha uma divisão descontrolada, esse processo é de alguma forma contido ou não gera grandes consequências funcionais e morfológicas para o indivíduo, ou ele pode ser maligno. E quando esse processo é maligno, normalmente a gente dá o nome de câncer. Tá? Vocês vão ver que em algumas situações a população em geral vai usar o termo, o indivíduo tem um câncer benigno. Comumente isso é usado na mídia ou até nos textos leigos. A gente cientificamente deixa para usar o termo câncer para lesões malignas. Tá? Como a gente está numa aula de neoplasias, tudo que eu
a que eu me referi como tumor agora, a gente está falando de tumores, de um grupo específico de tumores, que são as neoplasias, tá? Mas lembrem-se, todo câncer é uma neoplasia e é um tumor, mas a recíproca não é necessariamente verdadeira. As neoplasias têm dois componentes principais. Um, que são as células principais, que estão alteradas e se proliferando de forma anormal, são as células parenquimatosas, ou a célula alvo daquele tecido, a célula principal daquele tecido, e um conjunto de outros grupos de células que não necessariamente têm a sua proliferação descontrolada, mas que funcionam como suporte para essa neoplasia, que é o caso do estroma. Tá? Então, toda neoplasia que cresce, vamos imaginar aqui um tumor de fígado, eu tenho lá os hepatócitos crescendo, mas para esses hepatócitos crescerem, eu preciso também ter um pouco de matriz extracelular, eu preciso ter vasos chegando ali, vou ter angiogênese, produção de novos vasos, vou ter um meio de matriz extracelular, um estroma conjuntivo, que não necessariamente é mutado, não necessariamente é alterado, mas está sendo produzido como consequência de uma proliferação de um grupo de células. Tá? Então, nem tudo no contexto de um tumor é anormal. Tá? Então, eu posso ter uma reação inflamatória associada, que não são células inflamatórias bizarras, são inflamações normais, secundárias ao desenvolvimento do tumor. Tá? Isso é importante a gente ter. Então, eu tenho a célula principal, uma matriz extracelular e outros componentes, celulares ou acelulares. A célula principal do tumor, aquela que está mutada, é a que, em geral, dá nome a esses tumores. A gente tem umas regrinhas básicas para nomear os tumores. Tá? Primeiro, a gente gosta de dividi-los por linhagem, de onde que eles vêm. O jeito mais fácil de dividir, existem vários, é dividir ele entre epiteliais e não epiteliais. Os tumores não epiteliais, quando são benignos, a gente dá uma característica que é o nome da célula, mais, ou do tecido, mais um oma, um sufixo oma. Então, a lesão, a neoplasia benigna do osso, é um osteoma. Da célula cartilaginosa, é um condroma. Do músculo liso, é o leiomioma. Do músculo esquelético, rabidomioma. Do tecido adiposo, leiomioma, lipoma. Do melanócito, melanoma. Certo? Nada de estranho? Podemos falar que melanoma é benigno, então? Não. Primeiro que o melanócito faz parte do tecido epitelial como um todo, né? Mas isso se aplica a outras exceções, como os linfócitos. O linfoma não é benigno, tá? Então, essa regrinha, primeira coisa é dizer que ela tem exceções. Ela vale como regra, mas a gente tem que tomar cuidado com algumas exceções. As duas mais comuns são os linfomas e os melanomas, tá? Que não são lesões benignas. São lesões malignas, em geral, mas que pela rotina de uso, acabaram mantendo seus nomes com sufixo oma simples. As lesões epiteliais poderiam seguir a mesma linha e ser chamadas de epiteliomas. Na prática, elas não são. Como a gente tem diferentes tipos de epitélio, as neoplasias benignas do epitélio, elas se caracterizam, elas são nomeadas de acordo com a sua arquitetura. Então, um epitélio que forma a glândula é um chamado adenoma, né? Adeno de glândula e o oma, o sufixo da benignidade. Papiloma, quando ele forma papilas, projeções digitiformes. Cistadenoma, quando eu tenho glândulas com formação cística. E assim por diante. Tá? Então, aqui a gente tem um exemplo típico de um
adenoma. A gente está numa mucosa intestinal, eu vejo aqui, ó, a camada muscular própria, a submucosa, muscular da mucosa, e aqui na mucosa tem todas as criptas com as células absortivas. Quando eu olho no maior aumento esse cantinho, é isso aqui, ó, tá? As várias células absortivas e algumas células caliciformes aqui, com essa imagem branca negativa, que é a glandulinha bem diferenciada do intestino grosso. Vocês lembram disso da histologia? Nessa região aqui, que a gente está vendo como polipoide, ela forma um pólipo para fora, a gente tem uma coloração bem mais arroxeada, mostrando que eu tenho muito mais núcleo, eu tenho muito mais célula, tá? Eu olho essas células aqui, ó, elas formam a glandulinha normal, mas ela está restrita, quer dizer, eu não tenho invasão dessa célula epitelial para dentro do tecido conjuntivo, eu não tenho mais tanta célula caliciforme, mostrando que esse tecido não está completamente diferenciado, né? Eu tenho uma perda, uma alteração daquilo que é a arquitetura normal do intestino, daqui a pouco a gente vai discutir isso, mas aqui eu tenho o exemplo típico de um adenoma. Tá? Ele parece uma glandulinha, tem uma luz no centro, mas eu tenho uma celularidade muito grande, essas células não têm mais a polaridade que elas tinham anteriormente. Agora, não tem invasão. Por que eu estou falando não tem invasão? Eu vou repetir isso algumas vezes. Invasão tecidual, invasão local, invasão da membrana basal é o principal critério de malignidade dos tumores. Tá? Via de regra, um tumor só é maligno quando ele invade tecidos. Se ele fica no cantinho dele, ele não é, pela definição, em geral, maligno. Tem algumas exceções para isso? Tem. A gente pode pensar em tumores que são benignos, mas que tem que a gente chama de um comportamento maligno. Isso depende da localização dele, depende da velocidade de crescimento, de uma série de coisas. Por exemplo, um meningioma, um tumor benigno das células da meninge. Ele tem crescimento lento, mas o problema é que ele vai ocupando espaço, e vai ocupando espaço do cérebro dentro de uma caixa fechada. Então, mesmo ele não invadindo, ele pode gerar um efeito de massa dentro da caixa craniana, e isso culminar com um processo de hipertensão intracraniana, herniação, um calo, morte. Tá? Então, a gente tem que levar em conta características do comportamento da lesão, mas pensando especificamente na arquitetura da lesão, o principal critério de malignidade é invasão local. Tá? As neoplasias malignas, então, contando que haja essa invasão, eu começo a ter nomes que são diferenciados na tentativa de caracterizar essa lesão como maligna. Então, por exemplo, aquele mesmo lipoma, se ele tiver características de malignidade, muita atipia, necrose, invasão local, ele vai ser chamado de um lipossarcoma. O osteoma das células ósseas vai virar um osteosarcoma. O condroma vai virar condrosarcoma. Né? O rabdomioma vai virar rabdosarcoma, ou rabdomiosarcoma. O leiomioma vai virar leiomiosarcoma e assim por diante. Tá? No caso das lesões epiteliais, o sufixo é o carcinoma, que nem sempre é sufixo, na verdade. Tá? Por quê? Aquele tumor epitelial maligno com glândulas vai ser um adenocarcinoma. O tumor de células epiteliais de revestimento, que parece a epiderme, vai ser um escamocarcinoma? Pode ser? Pode, mas não é o nome que a gente mais usa. A gente usa carcinoma epidermoide, porque parece epiderme. Tá? E a gente tem aqui nesse grupo vários tumores que são mistos, que têm componentes epiteliais, não epiteliais, e aí cada hora
eles têm um nome diferente, tá? Então esses a gente não tem nenhuma regra muito específica. Aqui a gente tem um exemplo de uma neoplasia maligna. Vejam, essas células são fusiformes, tá? Isso aqui era um leiomiosarcoma, tumor de músculo liso. A gente vê aqui, justamente aquilo que eu falei, além de eu ter muitas células fusiformes, que são as células do tumor, olha, eu tenho vários pequenos vasos. Aqui tem uma célula endotelial, essa pequenininha chatinha aqui. Essa célula endotelial não é neoplásica, não é mutada, não é nada disso. Ela só é um componente que possibilita o desenvolvimento desse tumor, tá? Aqui a gente tem exemplo de alguns de linhagem epitelial. Esse aqui é o carcinoma epidermoide. Essas células, elas crescem em bloco, tá? E um aspecto interessante é que, como qualquer epitélio de revestimento da pele, por exemplo, na camada superficial a gente tem a produção de queratina. Essa queratina que normalmente é descamada. Quando esse tumor ele cresce em bloco e ele invade, essa queratina não tem para onde sair, mas ele continua produzindo. Então, isso vai se acumular aqui, formar aquilo que a gente chama de pérola córnea, que na verdade nada mais é do que um acúmulo de queratina no interior desses blocos celulares e que caracteriza o carcinoma epidermoide, que é bem diferente do adenocarcinoma, que é esse aqui. A gente vê a formação de glândulas, as células neoplásicas estão aqui, a luz formam a luz de glândulas. Elas não necessariamente têm ductos que drenam para fora, nada disso, é simplesmente o aspecto de formação. Se eu falar, mas em que ela é diferente daquela outra que a gente viu no benigno? Tem várias diferenças e várias características. A gente vai ver isso, vocês vão ver isso bastante ao longo do terceiro ano, em cada um dos grupos de patologia, gastrointestinal, pulmonar, enfim. Mas tem um aspecto só que vale dizer, é que aqui o que chama atenção é a irregularidade dessas glândulas. Em vez de eu ter glândulas redondinhas, eu tenho algumas redondinhas, mas eu tenho algumas alongadas. Eu tenho glândulas de tamanhos diferentes. Umas pequenas, outras maiores, tá? Essa diferença de forma das glândulas, diferença de tamanho, diferenças estruturais é que dão para a gente o indício, alguns dos indícios de malignidade, além da própria característica da célula, tá? Que a gente vai ver daqui a pouco.